Amém. O tema de hoje está em Mateus 5, 9. Abre aí, mas a gente não vai trabalhar em cima de Mateus 5, 9, tá? Abre aí, Mateus 5, 9. Podem ficar sentados. Eu vou pedir para a gente brincar que nem escola. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 9. Seja bem-vindo, Felipe. Saudade de você, meu filho. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Eu vou conversando e vocês vão completando, tá? Bem-aventurados os... porque eles serão chamados... De novo. Bem-aventurados os... porque eles serão chamados... Você é um pacificador? Guarda isso no seu coração. Então, o tema de hoje é ser pacificador. Você é um pacificador? Será que quando, no momento que você está passando por uma perrengue, passando por um problema, uma situação difícil, que até mesmo não foi você que gerou, você pode intermediar como um pacificador? Jesus nos chama nessa noite para esse entendimento, porque nós não sabemos o que está por vir, queridos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, no nosso ambiente residencial, no condomínio, na rua, dentro da igreja. Jesus quer que nós sejamos pacificadores. E para ser um pacificador, nós precisamos ter alguns atributos, como nessa passagem da Bíblia que nós vamos ver aqui. Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai ler do 1 ao 14, depois do 18 ao 38 para ganhar tempo e depois do 32 ao 35. Podem ficar sentados. 1 Samuel, capítulo 25. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Quem não for encontrando vai fazendo barulho de papel. Louvado seja Deus. Deus é bom, amados. E Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Talvez você ache que o Senhor se esqueceu de você, mas Ele nunca se esquece. E se Ele colocou na palavra que uma mãe pode até esquecer de seu filho, Ele diz que Ele jamais esquece de nós. Quando eu estava ali com as meninas lá na minha casa, a gente estava colhendo acerola. E toda vez que eu vou colher acerola, eu penso nisso, né? O pé está cheio. Aí quando cai uma no chão, eu digo, não, Jesus disse que não perdeu nenhum, não vou perder nenhuma acerola também não, vou lá buscar no meio do mato. Então, se Jesus não perdeu nenhum de nós, então nós precisamos crer que Ele não se esquece de nós. Nós nos esquecemos de Jesus, nós deixamos Jesus de lado, mas Ele está sempre perto. Ele nunca está, gente, com a mão encolhida, Ele está sempre com a mão estendida, mas Ele estende, mas Ele quer que você também alcance a mão dEle. Então precisa esforço da nossa parte também, amém? Então eu vou ler primeiro do 1 ao 14, depois vou pular para o 18 até o 28, pegar a pesca aqui, depois eu vou do 32 ao 35. Do 1 ao 14 diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Assim direis àquele próspero: paz tenhas, que a tua casa tenha paz, que tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores os pastores que tens estiveram conosco, e agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, a eles, e todos dirão: estes jovens, pois, enchem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão.
Chegando, pois, os jovens de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu Davi também a sua. E subiram após Davi os 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Porém, dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o vosso amo, porém ele se lançou a eles. E agora a gente vai do 18 até o 28. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passado, e pôs-no sobre jumento, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, quando ela, montada num jumento, desceu pelo deserto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, encontrou-se com eles. Até o 28. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou de tudo quanto tem. Ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e tanto outro, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou-se em terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, meu senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. 27. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos esses dias. Vamos ao 32. Do 32 ao 35 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me estorvasse de vir com sangue, e que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse esse mal, mas que se tu não te apressaras a mim e não... Desculpe, voltando. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz para a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Queridos, aqui eu cortei uns pedacinhos, mas todo mundo conhece essa história. Nabal, um homem que o nome já dizia que era loucura, era um homem insano, um homem insensato, um homem egoísta. E quando ele ia para o Carmelo tosquear as ovelhas, ele recebia todo um acolhimento de Davi, todo um suporte. Está precisando de alguma coisa? Paz seja contigo. Então, a boa vizinhança. E no momento que Davi precisou de ajuda, que também estava no deserto, que ele estava estava tendo fome, estava tendo sede, com 600 homens que estavam com Davi, homens de guerra, Nabal negou.
E quando Nabal negou, isso acendeu a ira de Davi. E quando acendeu a ira de Davi, ele disse: 200 homens ficam tomando conta das coisas, 400 vem comigo, vamos acabar com tudo. Porque ele agora está pagando mal pelo bem que eu fiz a ele. Vamos fazer justiça com as próprias mãos. E aí entra Abigail, uma pacificadora do problema. E eu fui anotando algumas coisas aqui, que eu sempre faço isso para poder não me perder. E eu coloquei dentro do verso 2 e 3 aqui: nós, como seres humanos, crentes no Senhor, nós sempre vamos estar no convívio de pessoas que geram problemas. Sempre vamos estar, vai ser inevitável, na família, no trabalho, no condomínio, no ponto de ônibus, na igreja. Nós sempre vamos viver no meio de pessoas que geram problemas. E às vezes a gente mesmo pode ser o gerador do problema. Aí eu pergunto para você nessa noite: eu estou na posição de Nabal ou eu estou na posição de Abigail? É uma reflexão que a gente tem que fazer nessa noite, que em alguns momentos da nossa vida a gente está na posição de Nabal, insano mesmo, dizendo que pensa, não vou fazer, não estou nem aí, não me preocupo, que deixe quebrar, que deixe acontecer, que deixe se estragar. E o Senhor diz nessa noite: mas eu quero os meus pacificadores de pé, porque o Senhor nos chamou para sermos pacificadores. Porque Jesus, ele só teve um momento que ele ficou chateado, mas mesmo porque foi por conta das coisas que estavam sendo feitas erradas dentro da casa do Senhor, tornando a casa do Senhor um comércio. Ele se levantou e saiu tirando tudo mesmo. Foi ali que ele teve um momento de chateação e saiu quebrando tudo. Mas Jesus, em tudo, até no momento que ele chamava os fariseus de hipócrita, ele fazia isso de forma pacífica, mas com autoridade. O Senhor nos chama essa noite para sermos pacificadores diante dos problemas que nós estamos vivendo e que às vezes a gente nem gerou o problema. Ah, mas o problema não é meu, não. Não foi fulano que gerou? Não foi fulano que criou essa situação? Ele que se vire lá. O Senhor está dizendo: eu derramei a minha misericórdia sobre ti, que ela se renova a cada dia. Então eu quero que você seja misericordioso com aquele que também é uma criatura minha. E acaba sendo um testemunho nosso de que Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E no momento que nós nos posicionamos como pacificadores, amados, uau, tudo é lindo, porque tudo flui, até na sua própria vida, porque quando você se posiciona desse jeito, tem bênção para você lá na frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui: a gente não está isento de viver no meio de pessoas que criam problemas. Fulano é problemático. Quem nunca ouviu essa frase? Fulano é problemático. Outra coisa também, quando um pacificador ele entra em ação vendo um problema, ele é considerado uma pessoa mediadora de processos para reduzir prejuízos, para reduzir danos. Na psicologia se utiliza muito esse termo, por exemplo, para indivíduos que têm dependência química, e aí ele está fazendo a limpeza do organismo na abstinência, para reduzir os danos, tanto psicológicos quanto orgânicos. Mas dentro de um problema que a gente está vivendo, que não foi criado pela gente, a gente pode mediar o processo para reduzir as consequências, porque quando isso aqui tudo se instalou, Davi disse assim: vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo, tudo que for de Nabal que tiver na minha frente, vou acabar. E Abigail estava no meio. E interessante a gente pensar que às vezes quando a gente diz assim: o problema foi fulana quem criou, mas traz consequência para a gente também. Então, quando a gente traz essa reflexão, o quanto isso pode trazer problema, rapaz, a gente começa a perceber que Cristo está nos movendo para um movimento de pacificação. Hoje, amados, eu estou vivendo um problema sério no ambiente não assim familiar, mas envolve a família, dentro de um outro contexto que outras pessoas machucaram a gente. E isso pode trazer uma reflexão no seu relacionamento dentro de casa. E eu comecei a perceber que o fato de eu estar falando sempre aquilo, querendo saber como as coisas iam se resolver, eu recebi uma
esticada do meu esposo, eu não quero tocar no assunto. Então eu tenho que ter o cuidado de cuidar do meu casamento e deixar o tempo de Deus acontecer, resolvendo todas as coisas. É um movimento de pacificação também, queridos, porque você não fica em cima. E aí? Resolveu? Você quer? Você fica pressionando o outro e você acaba suscitando mais a ira do outro. E a gente precisa ser pacificador. Às vezes a gente precisa engolir um sapo. A gente, né, suporta uma boiada, mas um mosquito, a gente se engasga. Deus está dizendo nessa noite, processa esse mosquito e joga ele fora, porque é tempo de ser pacificador. Aquele que é pacificador é aquele que vai ver ao Senhor. Está escrito, bem-aventurados os pacificadores, porque esses vão ver, sabe, ver, imagine ver ao Senhor. Quem quer ver o Senhor aqui? Seja um pacificador, porque a palavra vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Aí do 4 ao 11, que fala todo o problema quando foi gerado por Nabal, eu anotei algumas coisas. Geradores de problemas esquecem que já foram beneficiados lá no passado. Tem pessoas que são assim, sabia? Pessoas que são cri-cri, pessoas que são assim, insatisfeitas com a vida, elas se esquecem que já foram acolhidas, beneficiadas, elas foram, tiveram providências para a vida dela, mas ela se esquece e aí ela continua do mesmo jeito. Então, pessoas que são geradoras de problemas, quando ela foi acolhida lá atrás, ela se esquece disso. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai jogar na cara? Naquele dia que você precisou, eu lhe acolhi, agora está gerando problema para mim? Não, queridos. É hora de ser pacificador. E ser pacificador é abrir mão de quem você é, com toda a sua razão. Já parou para pensar nisso? Mas a gente, quando está na nossa razão, a gente é no fio da espada, na ponta da faca. A gente não abre mão da nossa razão. Jesus abriu mão do reino. Jesus abriu mão do poder. Jesus abriu mão da razão. E acolheu o nosso pecado nele. Ele foi um pacificador da humanidade. Mas nem todos ainda estão entendendo o que é ser um pacificador. E Jesus, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não chegou botando nas redes sociais, estou indo para a cruz por causa do povo que o Senhor me deu, que é meu, estou indo para a cruz por causa do pecado de todos eles. Jesus não fez isso, mas estava lá implícito. Então, quando a gente é pacificador, todos vão enxergar e depois todos vão dar notícias. Ali é um pacificador, ali é uma pessoa que media processos. Vamos conversar com fulano, porque fulano é tranquilo e vai saber pacificar as coisas. Seja um pacificador para que você possa ser abençoador de vidas. Amém? Então, geradores de problemas esquecem que já foram beneficiados no passado. E não dá para fazer ele reconhecer isso. Davi, quando ele viu a resposta de Nabal, ele disse assim, eu não vou lá conversar com ele não. Dizer assim, rapaz, naquele dia que você precisou, eu lhe ajudei. Ele já veio com tudo. Davi também foi na ponta da espada. E aí, mais na frente, a gente vai entender algo espiritual que Deus colocou no coração de Abigail para poder desmanchar Davi num segundo momento. No 12 e o 13, fala sobre a resposta que Davi manda para Nabal. Quem gera problema, colhe problema. Quem gera problema, colhe problema. Eu quero ser um Nabal da vida ou eu quero ser uma Abigail da vida? Eu quero ser um gerador de problema ou eu quero ser um pacificador, mediador de problemas que eu nem mesmo criei? O Senhor honra aquele que é mediador, mas aquele que gera problema, a palavra se cumpre. Conforme semeaste, vai ser a sua colheita. Então, quem gera problema, colhe problema. Quem gera problema com palavras que machucam, vai ser também machucado lá na frente em outro contexto. E aí vai se esquecer. Por que fulano está me tratando assim? Sempre fui legal com fulano, mas lá atrás com Beltrano. Quem gera problema, colhe problema. Não no mesmo momento com aquela pessoa que você está convivendo, mas numa outra situação. É colheita, queridos, mas a gente não se lembra e a gente fica se questionando, por que eu estou passando por isso? Por que está me tratando desse jeito? Mas lá atrás, como você tratou um outro lá atrás, é a nossa colheita hoje. Gerador de problema,
colhe problema. Eu queria que a igreja toda dissesse junto comigo. Gerador de problema, colhe problema. Que essa mensagem fique aí, ó, tintilando aí na sua cabeça. No verso 14, ele fala sobre... Cadê Jesus? Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail tudo o que estava acontecendo. E eu anotei aqui. Quando Abigail soube essa história, ela entrou em desespero. Mas sabe por que ela entrou em desespero, queridos? Porque ela se viu no problema gerado pelo seu esposo, que ela não tinha nada a ver com a história. E ela disse, rapaz, vai sobrar para mim também. Mas nessa hora, ele é meu marido também, apesar de ser um homem louco, ele é meu marido também. E eu tenho a responsabilidade de cuidar dele. Eu vou me posicionar. Então eu coloquei que o pacificador, aquele que reduz os danos, eles são chamados para resolver, amenizar a situação com serenidade e inteligência. Sabe o que foi que a Abigail fez? Rapaz, o que eles querem? Querem comer. Eu vou preparar tudo do bom e do melhor. Aí, você sabe que Jesus, quando queria ministrar na vida do povo, primeiro alimentava o povo ficava quietinho, ele vinha com a palavra, e a palavra vinha sobre a vida deles de forma pacífica. Ela disse assim, os homens estão com fome, mas homem com fome não é brinquedo não. Homem com fome perde a paciência. Eu acredito que tem uns que chegam em casa, o feijão não está pronto. Não, eu estou com fome, fica nervoso. A Abigail, pela experiência dela com o esposo dela, ele estava em festa. Nabal estava fazendo festa, estava bebendo, estava embriagado e mandou uma resposta insana para Davi. Ela ia chegar para ele e dizer assim, meu filho, o que foi que você fez? Ele não ia entender nada, ele não ia aceitar nada do que ela estava dizendo. E pacificador, às vezes, tem que se levantar em silêncio. Um pacificador, algumas vezes, ele precisa se levantar em silêncio para resolver, ou amenizar, ou reduzir os danos de um problema gerado pelo outro. E eu sempre estou trazendo gerado pelo outro, porque quando a gente gera, a gente colhe. Mas quando é gerado pelo outro que traz a nossa consequência, a gente não quer se envolver. Mas a consequência vai bater na nossa porta. E Deus vai dizer assim, se você sabia que a consequência ia bater na sua porta, porque você se absteve do processo, eu queria você lá como pacificador. Eu queria lhe usar como pacificador, mas você recuou. Deus está dizendo nessa noite, eu não quero o meu povo recuando, eu quero o meu povo avançando, para eu usar, para trazer paz, o meu nome ser glorificado e o diabo ficar envergonhado. Queridos, o diabo ele quer assolar as relações. E quando um problema surge, as relações elas são mexidas, elas são machucadas, elas são feridas. E a gente tem que acordar, tem que ficar com o olho aberto. Pede ao Senhor discernimento. Senhor, me faz perceber. Não me deixa pensar no porquê que fez isso. Para quê? E onde é que eu me encaixo dentro dessa situação para que eu possa contribuir com o amor de Deus, sendo um instrumento de pacificação. Então, ela fez, né? Aquele que é chamado para reduzir danos como pacificador, tem que agir com serenidade. Foi o que ela fez. Ela preparou as comidas e, assim, foi muita coisa que ela preparou. Botou lá nos jumentinhos e disse para os meninos dela, para os moços dela, vão na frente. Estratégia política. A outra é a estratégia espiritual. A estratégia política é, quando Davi visse o jumentinho lá com os cofozinhos tudo balançando, cheio de comidinha, ele já ia dizer assim, pô, tô com fome, vamos dar uma paradinha para comer. Ia sensibilizar logo. Ia mexer logo com o estômago do homem. 400 homens com fome, indo para a guerra. Eu acho que ele pensou assim, vamos comer primeiro, depois a gente vai para a guerra? Não importa o que ele está pensando, mas a estratégia política já amenizou a situação. Isso foi estratégia de Abigail para começar o processo de pacificação. Às vezes, queridos, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dizer nada, forrar a cama, botar uma roupinha limpinha, sabe? Botar um chazinho, um cafezinho, sem dizer nada. Que estranha essa pessoa, essa mulher hoje, hein? Tá botando, não está dizendo nada, né? Aí tem. É processo de pacificação.
Queridos, ontem eu vou dar esse testemunho aqui bem rapidinho. Ontem eu estava no trabalho, porque ontem foi dia de fechar a caderneta, fazer prova, corrigir prova e fechar a caderneta. Aí eu mandei uma mensagem para o meu esposo. Aí eu disse assim, e aí o nosso compromisso de segunda-feira? Ele fez assim, depois conversamos. Aí a leitura que a gente faz, eu digo, tá chateado com alguma coisa. Então a gente já vê um processo de aborrecimento, eu digo, alguma bomba estourou. Aí mandei mais mensagem para ele, que eu disse para ele que eu ia chegar mais tarde, que eu ia passar na casa de minha filha, sem resposta. Eu digo, Kátia, quando eu chegar em casa, vai orando, viu minha filha, porque eu estou achando que lá em casa o negócio não está bom. E Kátia ficou preocupada, né? Tudo tradução minha. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu disse assim, Senhor, eu tenho que ser uma pacificadora. Oi, amor, tudo bom? E aí, aconteceu alguma coisa? Você não respondeu? Você está se sentindo bem? Não, estou bem, eu só estou com sono. Se eu chego em casa, por que você respondeu desse jeito? Eu tinha que acalmar a alma do homem primeiro para dizer assim, eu senti falta de suas respostas no WhatsApp, meu filho. Ele fez assim, minha filha, eu estava com muito sono, estava muito cansado, fiquei em paz, eu ia render mais a conversa? Não, então às vezes por uma besteira, por uma interpretação nossa, Deus está pedindo para dizer para a igreja, cuidado com as interpretações pessoais, para que você não seja o estopim da guerra. A gente precisa ter esse cuidado. E aí eu fui com cuidado, né? Mas agoniada para saber o que estava acontecendo e resolver o problema. Porque mulher, ela gosta logo de futucar o buraco da ferida para poder botar uma água oxigenada, um mertiolate, uma pomada para acabar logo com tudo, né? A gente é assim. Mas eu tenho que entender que eu vou ir ao outro. Eu tenho que entender quem é o outro e tenho que ir em cima da natureza do outro com a estratégia que vai alcançar o outro. Não pode ir com a sua própria estratégia. A Abigail, ela foi com a estratégia, os caras estão com fome, aqueles homens são homens de guerra, eles estão com fome. Eu vou quebrantar os corações com o cheirinho da comida. Então, Davi e seus homens disseram, comida. E ele parou. E quando ele parou, ele ficou sensibilizado por aquela comida. E foi aí que veio Abigail. E Abigail disse algumas coisas assim interessantes para Davi. Ela disse assim, meu senhor, o meu marido, ele tem um nome que é loucura, o nome dele é Nabal, já diz assim, é um homem louco. E eu, que sou a responsável pela cozinha, sou eu que organizo tudo, eu estou trazendo a transgressão para mim. Era culpa dela? Não, porque foi um recado direto para Nabal. E ela disse assim, me perdoe, meu senhor, porque eu não vi os seus moços chegando ao meu esposo, dizendo que o senhor estava com fome, por isso que eu já mandei a comida para o senhor. Me perdoe. Ela se prostrou diante de Davi, porque ela sabia que Davi já tinha uma história na vida, no currículo dele, que ele era um homem de guerra, e toda vez que o Senhor mandava ele ir para uma guerra, o Senhor dava vitória para ele, e ele vencia mais até que Saul. Derrotava mais soldados, mais do que Saul, que foi o motivo para Saul se invejar Davi. Então ela sabia quem era Davi, e ela disse assim, meu senhor, eu sei que o senhor é um homem de guerra, que o Senhor Deus, quando manda o Senhor para a guerra, ele já lhe dá a vitória. Aí está implícito aqui ela dizendo assim, o Senhor Deus mandou o Senhor matar Nabal, esse sangue o Senhor não vai reconhecer na sua mão, o Senhor vai ser um rei. Então esse sangue vai ser uma condenação para a vida do Senhor, porque depois Davi reconhece, o Senhor te mandou falar comigo. Então nessa hora que a gente está preparando o ambiente da pacificação, nós precisamos também ter sabedoria com as palavras. Será que nós estamos tendo? Porque se a gente não tiver sabedoria com as palavras, a gente vai piorar o processo. E a gente agora vai trazer dano mais rápido para a nossa vida e para a vida do outro também. Então, Abigail se posicionou de uma forma estratégica, mas ela mexeu no espiritual de Davi. Olhe, meu Senhor, Deus é contigo, o Senhor é um guerreiro que tem as vitórias dadas pelo Senhor, mas o Senhor vai ser rei. Esse sangue é permissão do Senhor? Em outras palavras, ela estava dizendo assim, o Senhor vai matar um homem por causa da sua raiva? O Senhor está mandando isso? Mas ela botou ele para pensar. Então a gente não pode, às vezes, direto na pessoa dizer assim, você vai para o inferno.
Porque a pessoa sabe que existe céu e inferno, mas a gente precisa botar o outro para pensar, porque Jesus ele falava por parábolas justamente para o povo atentar para o que devia pensar e aquilo ficar no seu coração. Mas quando a gente chega logo pocando assim, pum, você vai para o inferno. Ali você encontrou resistência, você não vai funcionar como um pacificador, você não vai ter o espírito de Abigail, mas você vai estar com o espírito de Nabal, aumentando mais aquele problema. E Abigail, ela foi estratégica, ela foi uma mulher espiritual. E depois lá na frente vocês vão ver que aquele que gerou o problema no fim teve um fim de morte. E aquela que foi pacificadora... Se coloca de pé em nome de Jesus. Aquela que foi pacificadora, ela foi chamada de rainha, porque Davi, quando assumiu o trono, Abigail ficou viúva e Davi se casou com ela. Quem é você nessa noite? Você é um Nabal ou você é um pacificador? Será que os problemas que estão ao seu redor nessa noite, que talvez tenham sido criados por outras pessoas e você está envolvido no processo, você está preparado para ser um pacificador? Existe o passo político, que é quando você percebe o outro e você vai saber como vai tocar no coraçãozinho do outro, seja com a comida, com a musiquinha, com o seu silêncio, e depois prepara o ambiente para ministrar na vida do outro de forma simples, equilibrada, mas espiritual. E nada disso, queridos, nós não podemos fazer se nós não tivermos a direção do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu cheguei em casa ontem, estava curiosa para saber o que estava acontecendo com meu esposo. Eu achava, a axiologia é uma ciência que passa pela escola de todo mundo. Eu achava que tinha problema, mas o Espírito de Deus disse, vai na paz, vai pacificando, depois você vai saber o que é. Eu acho que Deus deu risada de mim. Minha filha, tu é tão precipitada, tu é tão agoniada com as coisas, porque não tem nada demais, mas eu estou lhe dando um ensinamento para que o seu testemunho, amanhã na igreja, quando você for ministrar, ele valha de alguma coisa para o coração dos meus filhos. Amém? Então, se você nessa noite quer despertar para ser um pacificador diante de um problema que você está vivendo, que você não criou, mas que você precisa ser, precisa, não é que você quer, que você precisa ser um instrumento de pacificação nessa vida, nesse meio de um problema que você não gerou, eu peço que você dê um passo à frente. Eu vou estar entregando o microfone para o meu pastor, para ele estar orando pela vida de cada um dos que vierem aqui, que sentem a necessidade mesmo de gerar no seu ser esse sentimento de pacificador e pedir a Deus que deixe o Espírito dele te ministrar para que você desenvolva essa habilidade, porque os pacificadores são bem-aventurados, porque eles verão... Amém? Que Deus os abençoe. Então, se você nessa noite precisa desenvolver essa habilidade espiritual, dê um passo aqui à frente em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.